Boa noite, vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo, aqui na Teatro da Caixa de Brasília. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto já há 20 anos. Quem quiser maiores informações, entre no site www.sempreumpapo.com.br e inscreva-se para receber a nossa programação. Hoje a gente tem a alegria de trazer aqui a Brasília o jornalista e apresentador Zeca Camargo, para lançar o seu mais recente livro de Ahá a U2, editado pela Editora Globo. Eu queria convidar Zeca Camargo, por favor, para vir ao palco. Ali eu caio. Ali não deu muita sorte outra vez, não, eu caio. Ele não sabia, não. Nossa. Boa noite, Heitor. Boa noite, gente. Boa noite. O que mais você precisa apresentar aí? Não, já deu tudo certo. Já deu tudo? Apresentou tudo? Agora tá. As caras conhecidas. Tá na sua mão. Gente que veio da outra vez, quando eu falei na volta ao mundo. Muito obrigado por voltar. Gente que eu nunca vi na vida. Um monte também. A maioria. Né? Olá. Eu comecei a me interessar por música, já ali talvez num forte indício da minha esquizofrenia, no final dos anos 70, e eu gostava ao mesmo tempo de punk e discoteque, né? Dois gêneros que não combinam. E nessa época, no final dos anos 70, eu tinha muito medo de errar a roupa, né? E com a roupa discoteca na festa punk e vice-versa. Certamente eu ia apanhar de alguma das tribos que eu fosse parar. Mas ali já começou uma divisão forte. Eu falei assim, bom, essa música me agrada. E essa aqui também. O que que tem? O que que tem na música que é tão bacana, tão diferente, tão esquisito, que me faz ter essa comoção? As pessoas perguntam, hoje mesmo, dando entrevista, o que é uma música boa? O que é uma música boa? O que é uma música que você escuta e fala assim, que delícia, que eu quero ouvir de novo? Eu vou usar uma tautologia aqui e dizer que música boa pra mim é música que eu acabei de escutar e eu tenho certeza que eu quero ouvir de novo. Não importa a música, não importa a língua que ela é cantada. Uma que a gente não vou alugar vocês agora, mas uma que tem aí, que depois a gente acha, é uma música que eu pirei, que eu escutei durante a volta ao mundo em Atenas, tava lá fazendo uma base ali em Atenas, era na época das Olimpíadas, e saí, fui numa festa, tinha uma boate, aliás, tem um bairro de Atenas, que tem uma coisa que, imagina, obviamente não é o caso de Brasília, se bem que a ideia do lago não é má, mas no Brasil não sei como não tem isso. Eles têm várias discotecas ali que a pista de dança termina na praia, no mar. Então é uma maravilha, porque você está dançando, aí você dá uma mergulhada, você volta a pista, aí a roupa está meio molhada, não sei o que, é uma delícia. E aí, eu estava lá me divertindo, porque eu sofri bastante na volta ao mundo, mas eu me diverti de vez em quando. E aí eu estava lá às 5 horas da manhã, só tocava aquelas coisas sempre, Madonna, não sei o que, as coisas mais previsíveis. E aí, 5 horas da manhã, o DJ põe uma música, obviamente em grego, que eu não conhecia, e a boate para e começa a cantar a música alta. Ele toca só a primeira estrofe, baixa a música, a boate inteira canta em a capela, menos eu, e eu falei, essa música é poderosa, gente, que música sensacional. E era realmente muito boa. No final eu vou ver se eu acho ela aí e a gente mostra pra vocês. E aí no dia seguinte eu fiquei tão doido, eu falei, escutei essa música, né? Só que eu não falo grego, né? Aí fui na loja de disco, os atendedores sempre bastante mal-humorados, como vocês sabem, eu já quero frisar isso aqui. E aí horas, era uma loja que não era tão grande quanto a de Londres, e aí uma pessoa finalmente falou assim, olha, posso lhe ajudar, né? Eu estou procurando um cantor grego, mas não falo grego, não sei o nome, não sei nem o nome da música, nem o do cantor. Aí ela fez a pergunta que eu mais temia, ela falou, canta um pedacinho. Eu não falo grego, não, canta, qualquer coisa, canta. Aí eu cantei de qualquer jeito, um pedaço que eu tirei na cabeça, falei, é esse aqui, ó, pá, você vê como a música era popular. Ela acertou até eu cantando, em grego. E é genial, não dá pra saber, entende? Essa maravilha, e eu ouvi uma vez, eu quero ouvir de novo. Essa pra mim é a definição de música boa, e eu me orgulho da minha coleção ali de uns 400 e tantos vinis que eu não consigo jogar fora. Mais de 2 mil CDs que eu já tive mais, mas agora eu jogo fora. Eu já estou velho, você não vai ouvir tanta coisa, não precisa guardar porcaria. Mas isso tudo são músicas que eu quero ouvir de novo. E eu fico totalmente encantado, bobo, com as pessoas que fazem essas músicas. Quem cria essas músicas.
E o que eu me sinto extremamente recompensado é que na minha profissão eu fui capaz, tive a sorte, talvez também a competência, de conseguir entrevistar e chegar perto de várias dessas pessoas. Eu comecei a trabalhar como jornalista mais ou menos ao mesmo tempo que eu dançava. E, inevitavelmente, eu comecei a trabalhar num caderno de domingo, de casa e companhia, um suplemento feminino. E, aos poucos, até porque eu fazia dança, me convidaram para escrever muita coisa sobre dança. E, direitinho, quando me deram o primeiro disco para fazer uma resenha. Não sei quantos colegas jornalistas tem aqui, mas você fala, nossa, minha primeira resenha, não sei o que e tal. Era um disco do Andreas Wolleweiner. Quem riu sabe do que eu estou falando, gente. É um artista meio new age, assim, famoso por tocar harpa e trazer a harpa para o século XX. Imagina que você, né, não gosta de música, você cai com esta bomba na mão. Eu tenho guardado até hoje e fiz um textinho ali que, apesar de ser um disco hediondo, do meu ponto de vista, talvez eu esteja ofendendo algum fã de Andreas Wolleweiner, vocês sabem que eu não tenho nenhum preconceito. Gosto, inclusive, de música new age. Óbvio. Contanto que seja Kate Bush, entende? Mas tudo bem. Mas não vou entrar nessas searas aqui. E aí, a partir desse, era um textinho, eu acho que ele bem feitinho, bem razoável, começaram a convidar a escrever mais, e aí eu passei a trabalhar mais e mais no caderno de cultura, e dali surgiu o convite para eu trabalhar numa televisão que chama MTV. Eu já estou acostumado, não precisa fazer com essa cara de surpresa, eu já falo para gerações inteiras que não sabem que eu trabalhei na MTV. Eu já estou perfeitamente confortável com isso. É claro, eu saí da MTV em 1994. Então, para você ter me assistido na MTV, provavelmente, você tinha que ter pelo menos uns, sei lá, me lembrar, né, uns 5 anos. Então, você tem que ter 19 anos aí, entende? Então, se você não lembra, não lembra. Beleza, lembra por causa da reprise. Eles sempre passam a reprise, eu acho até que devem passar agora. Quarta-feira, 10 anos sem Renato Russo, inevitavelmente. Vão passar uma entrevista que é muito legal e que eu fiz com o Renato, que obviamente é um carro-chefe aqui do livro. Mas aí fui trabalhar na MTV e, claro, já falava com alguns artistas na época da Folha de São Paulo, foi o primeiro jornal que eu trabalhei, mas entrevista de jornal, turma, é bem sem graça. Geralmente, que é pro jornal, você fala por telefone com essas pessoas, né? E sempre é muito atropelado. A gente tem a oportunidade de... Eu lembro que entrevistei, por exemplo, David Byrne, que é um cara que depois eu entrevistei, conto aqui pro Fantástico, mas entrevistei ele pra Folha. Eu não sei se alguém vai falar em Talking Heads, é uma banda um pouco importante, né? E especialmente para a minha geração. Então, David Byrne, aí você faz uma pauta desse tamanho aqui e é 10 minutos no telefone e nunca, você não consegue nem criar um clima, fazer alguma intimidade assim no telefone. Ô, Zé, esse negócio é legal. As pessoas têm essa mística de que entrevistar esses grandes personalidades tem uma história, que você fica amigo, e depois te telefona. Vou quebrar uma ilusão de vocês. Legal você falar sobre isso. Não. Não. Entrevistas para veículos, grandes, pequenos, qualquer entrevista é business. É a parte business do show business, né? Ele dá a entrevista para você porque ele quer vender discos, ele quer vender ingressos do show dele, ele quer promover sua turnê. E jantar logo depois e deixa ir embora rapidamente. Ele quer ficar livre de você, na verdade. Na verdade, ele está te usando, na verdade, esse artista. E você está usando ele também. Porque, óbvio, quando aparece uma oportunidade dessa, você quer ter aquele artista no seu veículo, né? Claro, você quer entrevistar, é um prestígio para você. E lá no finzinho tem a sua vaidade, fala assim, eu já entrevistei ele e um dia eu vou escrever um livro sobre isso. Mas isso é um efeito quase colateral. O que foi bastante desmistificador para mim foi justamente essa cair na real de que você tem que... É trabalho. Para mim e para ele. Para eles, para a banda, para o artista, entende? E o que eu fui desenvolvendo ali ao longo da carreira era achar maneiras, meios ali disso ser um pouquinho mais prazeroso e fugir do que a gente chama de entrevista de release. Ó, tem as perguntas aqui, você já ensaiou todas as respostas, vamos lá, toca uma coisa aqui, toca uma coisa lá, vamos fazer uma coisa assim. Isso é sem graça e é pobre. Mas no jornal era muito difícil escapar desse esquema, dificílimo. Só quando eu fui para a MTV, justamente, que aí você tinha um contato mais direto com o artista. E no cara a cara ali, você tem mais jogo de cintura, você tem como negociar mais o tempo, tentar conquistar um pouco mais a simpatia daquele artista, ainda que seja pelos aqueles míseros 10, 15 minutos
Em alguns casos, 865. Vai falar com a Madonna, pra vocês verem. Mas a primeira entrevista que eu fiz na MTV foi muito... primeira entrevista internacional grande. A gente fez muita entrevista na MTV com as bandas brasileiras. Foram extremamente generosas, porque a gente fazia uma espécie de grande acervo de assuntos com as bandas. Então pegamos todas aquelas grandes estrelas dos anos 80, muitas estão com a gente até hoje, uma Bota Titãs, próprio Legião, a Engenheiros do Havaí, botava a Fernanda Abreu, botava o Lu Santos num estúdio quentíssimo. Ficavam 3 horas respondendo sobre tudo. Sexo, camisinha, Deus, religião, política. A gente pegava e guardava essas entrevistas, porque toda vez que a gente, pelo menos no início da MTV, que precisasse de uma ideia, sei lá, do Paulo Miklos sobre política, tá lá, fita tal, não sei o que, pegava e facilitava a vida da banda. E as bandas brasileiras estavam sempre ali à nossa disposição. Mas artista internacional, até naquela época, ainda era um pouquinho mais difícil. Aí um dia passou o Sting pelo Brasil. Lembre-se, era 1990, Sting é bacana até hoje, atenção, hein? Quando a gente fala de música, a gente é muito cruel, né? Isso é velho, não sei o quê. Vai ver o disco do Police. Ouve um disco do Police e compara com Panic! At the Disco. Sabe que banda é essa? Sei lá. E vê o que é melhor. Então, só que a gente é muito cruel. Vocês questão de mostrar coisas aqui que vão dos anos 20 aos anos 80 ali, pra ver que tem música boa sendo feita em qualquer época. Mas enfim, mesmo guardando já estava na carreira solo, o Sting era o Sting, viu? E fala, olha, tem uma entrevista com o Sting, vamos fazer. Beleza. Aí preparei, né? Escutei todos os dias de novo, que nervoso, não sei o que e tal. Inglês, tá tudo em cima, não sei o que e tal. Fomos, era um lugar meio fora ali de São Paulo, num sítio, assim, uma chácara, maior clima, tudo. Chegamos lá, 2 cadeiras montadas, assim, cheguei e tal. Aí antes de chegar o Sting, vem uma figura que eu passei a conhecer e tem uma certa intimidade, que é o empresário do artista. E o empresário chega pra você e fala assim, não pode falar sobre isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. No caso do Sting, a minha primeira entrevista com um astro da música internacional, falou assim, olha, tudo bem, o Sting vem aqui, você tem meia hora de entrevista com ele, só um detalhe, não pode falar de música. Vamos falar do que exatamente? Naquela época, alguns de vocês vão lembrar, o Sting estava muito envolvido com a questão indígena no Brasil. Botou cocar, andava de mão dada com o Raoni, pintou a casa, fez um monte de coisa que eu até já fiz e acho barato, mas naquela época ele estava obcecado por isso. Obcecado. E ele veio então ao Brasil para dar uma entrevista para a MTV só sobre índios. Meia hora. Foi difícil. Foi difícil. Até muito simpático, muito solícito, e eu também me preparei, sabia, né, na pauta que preparei, tinha até uma pergunta indígena, mas desenvolvi um pouco mais aquilo. Pauta indígena, né? Pauta indígena, tinha? Tem? E aí, aí muito jeitinho, pra conseguir no finalzinho ele falar de música, porque da música dos índios, da música dele, tem um truque ali. Porém, saí com uma entrevista com o Sting, todo contente, mas mais do que isso, que felicíssimo, porque acabou a entrevista e eu peguei uma liçãozinha ali que levei para várias outras entrevistas e falei, agora vai ter que ser sempre assim. O Sting se levantou, tirou o microfone, me cumprimentou e falou, muito obrigado, porque você respeitou tudo que a gente falou, eu tive uma agradabilíssima conversa, você é um bom entrevistador. Do Sting? Quem me levou? Aí que eu fiquei nervoso, né? Aí que eu fiquei nervoso. Falei, bom, isso na verdade, claro, ele não estava me dando um toque nem nada, ele devia achar que eu já tinha entrevistado muitos artistas internacionais, mas eu comecei a encarar essas entrevistas como uma missão ali de falar, olha, eu vou falar com esses caras e eu não vou ser um mané. Eles vão prestar atenção no que eu estou falando. Eu tenho a missão justamente de fazer uma coisa diferente, sair do curricular, tentar chamar a atenção dele e fazer uma entrevista original. A do Elton John foi mais ou menos assim. Não, o Elton John tinha uma complicação pior até. Também tinha suas limitações, eu também já tinha falado com vários assessores, e a do Elton John, quem eu nunca tinha entrevistado ainda, foi logo depois da morte da princesa Diana, que era uma grande amiga dele, e do Gianni Versace, o estilista, 2 grandes amigos dele, e ele tinha gravado uma música para a princesa Diana, que é até hoje a música mais vendida na história da humanidade, né?
Então, você vai falar com o Elton John, eu queria falar sobre a princesa, né? Aí a primeira coisa, não pode, sob pena da entrevista ser totalmente interrompida, e não tem possibilidade de retomar. Gianni Versace e Princesa Diana, proibido. Ok. Com o Elton John, ao contrário do Sting, eu tenho muito assunto, né? O disco dele era um disco que eu realmente tinha gostado. E eu dei uma sorte porque o disco tinha sido muito elogiado pela revista Rolling Stone, que qualquer roqueiro aqui sabe, é uma bíblia ali para músico. Mesmo em tempos de internet, a Rolling Stone é uma referência muito forte, especialmente no mercado americano. E ele tinha sido elogiado pela Rolling Stone. Um cara que já tinha uns bons 20 anos de carreira aí, de repente, uma revista que é de rock elogia. Beleza. Elton, muito boa a resenha da Rolling Stone, né? Você gostou? Foi incrível, né? Como é que a Rolling Stone reconhece depois de tanto tempo? Pois é, mas esse disco eu fiz tão assim, isso aqui e tal, e começamos a conversar numa boa sobre o disco dele, então. E aí eu, talvez intuitivamente, juro que não foi de propósito, falei, pô, e algumas músicas é estranho, mas eu percebo que elas têm, não é uma maneira geral, mas algumas músicas pontualmente são bem tristes, a letra é bem triste. Aí ele falou assim, pois é, você sabe que eu perdi 2 amigos muito fortes recentemente, e acho que isso está na letra da música. Aí imediatamente eu olhei pro empresário, falei, cara, não fui eu! Vai parar isso aqui. Vai parar isso aqui. Foi ele que falou! Deixa rolar, pra mim alívio, ali bem de longe, você vai ver ali, tipo, go, ok. E aí, finalmente, tinha ele falando, então, sobre esses amigos tão queridos dele e quanto ele foi tocado e tudo. Então, de fato, a lição lá de trás do Sting, eu levo até hoje para falar, olha, fala comigo, meu, eu não vou fazer mau uso disso, entende? Não vou explorar, não vou tornar isso um escândalo e também não vou invadir a sua privacidade. Nunca, aliás, que você nunca invade, né? Nem sempre essas estratégias são bem sucedidas, né? Teve muitos cantores que você entrevistou por causa do cinema, né? Não, isso que eu ia falar. Eu ia juntar essa história com a história mal sucedida. Como a Madonna, por exemplo, ironicamente, eu entrevistei ela por causa de um filme, e não por causa de um disco. Normalmente, um anticlímax desgraçado, né? Tá lá de entrevistar a Madonna, tanta pergunta aqui, mas só pergunta sobre o filme. Aí você fala, tudo bem. Com um adicional de dificuldade aí. Madonna, é o primeiro capítulo que eu escrevi isso aqui, que é uma das minhas histórias favoritas, era uma negociação para entrevistar ela, e um clima que eles vão criando, é aquela coisa, né? Pegou e fechou o andar inteiro do hotel. É assim, né? Aí estão vários, um é só buffet, o outro você é brifado sobre o que não pode falar, o outro você recebe uma camisetinha vagabunda, no outro você descansa, aí no outro a pessoa fala de novo as coisas que não podem falar, aí você é preparado, aí no terceiro pergunta, você já sabe que não pode falar, aí você fala, já sei, é tudo assim. Nesse caso, tinha que falar estritamente sobre o filme. Você acha que é um filme? Ninguém lembra, né? Filme da Madonna, ninguém lembra. Você falava a música dela, esse filme chamava Sobrou Pra Você. Lembra disso? É um lixo. Mas era uma história que envolvia ela, que tinha um amigo gay no filme e ficava grávida dele. E aí tinha uma coisa esquisita, o que é, não sei o que e tal. Enfim, e aí era um filme e tal que falava sobre isso. E eu tinha, a princípio, 8 minutos com a Madonna. Ao longo da estratégia, ou dessa via cruz, aí eu fui descobrir que já tinham caído 2, eu só teria 6 minutos. Aí 6 minutos eu começo a ficar nervoso, eu falo assim, 6 minutos? Tem música no meu iPod que dura mais que isso, entende? Como é que você fica amigo da Madonna, ou pelo menos tem uma intimidade com ela em 6 minutos? Bem, para dificultar um pouco mais as coisas, a Madonna estava grávida do 2º filho, mas não tinha sido anunciado isso ainda. Acho que ela estava querendo anunciar, claro, para não perder mídia, ela ia lançar o filme, depois ia fazer outra entrevista para anunciar o bebê, né? A pessoa gosta de uma mídia e faz muito bem, domina a mídia. Mas beleza, então não pode falar sobre gravidez. Vamos lá. Aí, como é que eu faço para chamar a atenção dessa mulher? Ela era mais uma dessas sessões de padaria, assim. Ela era número 12 da tarde, antes de mim tinha vindo Inglaterra, Bélgica, não sei o que e tal. E depois de mim, México, Argentina, França, tinha um monte. Aí eu falei, cara, eu preciso chamar a atenção. A beira de entrar no quarto, lembrei que o pai da primeira filha dela, da Lourdes Maria,
que era o personal trainer dela, que ela escolheu, não é Marina nem nada, o personal trainer chama Carlos. Eu também chamo Carlos. Eu sou Zé Carlos, é verdade, entende? Mas é Carlos, não estou mentindo, não posso mentir, sou jornalista. Eu já sei, quem sabe, você fala, oi, my name is Carlos. Aí, né, imediatamente eu falo, lembra o nome do pai da minha filha, aí eu já abraço. Sabe o que você imagina, né, que você aquele, um filho, finalmente um Carlos para me entrevistar, uma coisa assim e tal. Aí fui animado com esse achado, falei, beleza, entende? Cheguei lá, já chega aquele clima, vem a pessoa pela milésima vez, a assistente pessoal dela, fala assim, não, nenhuma palavra sobre bebê, ok, não sei o que e tal. Aí, beleza, cheguei lá, hi, so what's your name? Oh, my name is Carlos. Ok, first question. Acho que eu nem ouviu, turma. Aí eu fiquei passado, assim, tipo assim, não tenho primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? E o relógio lá, né, já dos 6 minutos que eu tinha, já só 4, até sentar, porque assim, conta quando você entra no quarto. Então você senta pro microfone, já tinha 4h15. 4h15 é menos do que crédito de novela, que ele fala assim, meu Deus, sabe o que eu falo com ela? Aí, é difícil, Madonna, você é difícil de dirigir. Não, não sou difícil. Tá difícil desenrolar uma pergunta aqui. Vamos lá, tá? E lembrei de uma cena do filme que eu achei bastante legal, que ela fala que tem uma coisa legal de ficar grávida, as mães aqui que estão me ouvindo hoje vão saber disso, ou vão identificar. É legal ficar grávida porque você deixa de ser egoísta, né? Você faz, não é só você, tem seus filhos, você quer as coisas pra eles, né? Achei essa uma sonora bacana, ela já tinha uma filha. Falei, Madonna, aí tem esse momento que você fala no filme sobre como é legal a gravidez. Nossa, a assistente entrou na frente. No babies! No babies! Mas não liga, achei que meu passaporte ia ser tomado naquele momento. Ele foi extraditado. Ali, eu falei, não, filme, move! Aí você já fica nervoso, ela matou aquela cara de, what's going on, assim? E eu falei, não, responda sobre o filme, por favor. Aí, óbvio, já foram mais 2 minutos, thank you very much. Você quer tocar no Brasil? Quero. Tchau, acabou. Foi embora, fiz com a Madonna, turma. Foi embora. Eu não aguentei, até dei uma tirada de sarro ali na matéria que foi lá no Fantástico, de Idiotela, e eu mostrei que no meio minha cara de pânico. Cheguei em essa matéria, lembra, falei, vamos interromper, a narração sobra, né, mas minha cara era de pânico, assim, falei, então, isso tudo mostra como é realmente muito complicado ali, né, você tá diante de pessoas tão legais e tão famosas, e muitas vezes, gente que se admira pra caramba. A grande dificuldade, eu acho, ali, é você separar o que é fã e o que é jornalista, né? Você não pode, essa é uma lição que eu aprendi a duríssimas penas, você não pode ser tiete num momento desse, de jeito nenhum. E eu aprendi isso uma vez entrevistando Michael Stipe, que é o líder, o cantor do R.E.M., uma banda que acho que muitos de vocês conhecem, mas é uma banda que eu adoro, cresci os anos 80 inteiro ouvindo R.E.M., e sempre foi uma banda muito alternativa, né? Gostei sempre de banda alternativa, e aí uma hora na MTV a gente cobria o que se chama de Video Music Awards, que é o VMA. Antes de ter VMB tinha o Video Music Awards, tem até hoje, mas enfim, não existia ainda o VMB. E você ia lá e era uma bagunça, porque era um ensaio, você pegava todo mundo meio no ensaio. Tem um capítulo aqui que eu dedico especialmente para o VMA, que é curiosamente o do Pearl Jam, não é do V, é do P. Mas eu tava lá e aí passou o Michael Stipe, que é um mercado, assim. Alguém quer entrevistar o Michael Stipe? Traz, beleza. Aí estou entrevistando ele e eu falei, nossa, meu ídolo, não é possível. Aí tô lá, 5 minutos, né? Mais do que isso, entrevista de pé, não sei o que e tal. E eu fiz uma entrevista pra ele, uma pergunta pra ele, a segunda, quando eu fiz a segunda, sabe quando você dá uma viajada? Eu falei, nossa, não estou acreditando que eu estou entrevistando o Michael Stipe. Meu! Eu fiz aquela cara mais mané do mundo, assim, que obviamente ele percebeu que eu estava viajando, fez uma pergunta pra mim, que era, don't you think so? O que você acha disso? Aí eu, sim! Sim! Que você acha disso? Sim! É óbvio que eu não estava prestando atenção. Ele deu um sorrisinho muito cortês e falou assim, muito obrigado, a gente está encerrando a entrevista. Eu falei,
mané. E aprendi. Eu entrevistei o R.E.M. depois, contei essa história. Ele, obviamente, não se lembrava, porque eles não são obrigados a lembrar nada disso. Mas falei, olha, muito obrigado, porque graças a você eu aprendi que uma coisa é você ser repórter e outra é você ser chat. Quer ser chat, inclusive seja, mas faz a entrevista. Garante a entrevista, turma. Garante a entrevista, senão é uma falta de respeito com o artista. Ele não está lá para ser idolatrado. Isso ele já tem, no palco ele já ganha isso. Aplausos, autógrafos, fotos, isso tudo ele já tem pra caramba. O cara que está lá, como eu falei, está lá por numa relação quase de negócio com ele. Vem cá, vamos entrevistar, ok, acabou, vamos embora. Graças a Deus eu tinha passado isso pelo Michael Stipe, senão eu tinha passado isso com o Bono, por exemplo. Você pensou? Primeira entrevista que eu fui fazer com o Bono, e que também aconteceu depois de um show, e aí é um momento crucial, porque talvez vocês queiram perguntar. Se for para perguntar, fala, que você me conhece, eu falo igual. Estou contando. Se não, se deixar, eu falo bastante. Mas aí, a maioria das entrevistas acontecem depois de um show, depois de um evento. Um camarim, sempre apertado, está cansado, o artista está loucão, está excitado, com a energia do concerto, do palco. E é o seguinte, turma, se o show não foi bom, esquece. Mas esquece legal, porque a entrevista não rola. Antes de contar do YouTube, eu vou contar do Blur, que é eu entrevistei o Damon Albarn, que é o cantor do Blur, que é um cara que eu adoro, mesmo. Esse é ídolo. Acho não só o Blur brilhante, não sei quantos de vocês conhecem o Blur, mas o trabalho dele também, solo, ele é um pesquisador musical, vai pra África, ele tem um disco maravilhoso que chama Mali Music, ele foi pra Mali, país da África, turma, não vale pra nota, não precisa notar. É um país super legal, que muito musical, e ele tem um disco só gravado lá. Falei, pô, vou entrevistar esse cara, não acredito, né? Que maravilha. Aí fui, e aí cheguei um pouco mais cedo, fui convidado a assistir a passagem de som. Não sei se vocês sabem, sempre, antes do show tem a passagem de som, a banda toca, o cantor afina e tal. E aí tô lá na passagem de som, e o Damon Albarn, que é o vocalista, só no microfone assim. Não, menos. Não tá indo bem essa passagem de som. O clima não está dos melhores. Não, menos bateria. Aí, quando ele já está bem irritado, chegou o assistente, ele falou assim, tem entrevista com o Mercado Brasil aí. Aí eu falei, entrevista. Vamos lá, né? Aí eu sou encaminhado para a entrevista, chego, ele demora mais uns 15 minutos, beleza, mas chega e fala, puxa, não foi uma boa passagem de som, né? Não tinha nem onde começar, né? É muito chato, porque pô, você entra nesse negócio pra ser músico, pra tocar muita música e coisa que você menos faz é tocar música, né? Você não faz nada. Eu falei, poxa, mas se você não consegue tocar, quem é que consegue, né? Pô, você é o músico, você é o líder da banda, assim, não dá pra tocar música, não dá. Eu falei, mas por que não dá? Porque tem que ficar dando entrevista pra TV brasileira. Uau! Uau, essa vai ser difícil. E de fato, tão difícil foi que nunca foi a dele. Não tinha nada. Ele estava extremamente... Agora, sei que é um cara genial, que já vi boas entrevistas dele, mas eu caí no vácuo ali de uma má passagem de som, de um concerto ruim que eu já peguei também. No caso do YouTube, fui abençoado com um show maravilhoso. Era a abertura da turnê Pop Mart nos Estados Unidos. Eles estavam vindo para o Brasil tocar e nós fomos convidados a falar com o Bono lá na Califórnia, no estado de Oakland. E era maravilhoso. Até era engraçado que Pop Mart, aquele cenário, se alguém viu já o DVD, ou talvez tenha até visto no Brasil, que eles vieram tocar aqui. Acho que só tocaram no Rio, mas valia a viagem, tudo eu garanto. Eles tocavam uma banda lá que estava fazendo um sucessozinho, chamava Oasis, assim, engraçado. Estava abrindo para o YouTube. Olha só. Genial. Agora ele abre com o Franz Ferdinand, é uma beleza, né? Mas enfim, aí foi um show muito tarde, de estádio, e depois do show eu falei, caramba, quanto mais tarde fica, mais nervoso você vai ficando. E aí, quando eu cheguei, eu fazendo aquela força para não ser fã, para não ser tiete, e quando eu cheguei na frente do Bono, eu falei, ai cara, vai dar tudo errado, eu vou ficar nervoso, entende? É o Bono, entende? Você não chega pro Bono e fala assim, é legal disso, tem aquela faixa, 4, 10, né? É o Bono, cara, ele sabe de onde você veio, ele sabe, ele tem opinião sobre tudo, do seu país, da política internacional, da bomba atômica, ele já deve estar falando. Aí tem música também, que ele gosta muito, mas também tem isso, a fome no Brasil, não sei o que tem. Ele sabe de tudo. Então eu fui com essa...
com esse nervosismo aí. E óbvio, como grande artista que é, e sutilmente, depois vocês leram isso, vocês vão ver que é muito fácil dividir quem é um verdadeiro artista de quem é só um manequim ali que está sendo totalmente controlado pelos empresários, justamente, ou pela indústria fonográfica para fazer sucesso e agradar as câmeras e ao repórter. Alguns conseguem. Mas ele foi extremamente mestre e artista nesse sentido. Sentou, conversou, Brasil, que legal, e você? E o show? Você gostou do show? Claro, muito estudado, mas de alguma maneira ele me deixou tão à vontade que eu destravei num nível e acho que fiz uma das melhores entrevistas da minha vida com um cara que também era um dos maiores ídolos da minha vida. Campanha. Não, já... Muito obrigado. Eu queria tanto achar uma música. É uma só. Vamos pro microfone. Quem quiser fazer pergunta, nós temos mais 15 minutos de evento. Se quiser, tem um microfone ali, outro ali, que por sinal aquele microfone ali é para alguém bem alto, hein, Marcelo? Nossa Senhora! É verdade, que emoção. Vamos lá, pessoas. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Zeca. Meu nome é André Cordeiro. É uma alegria ter aqui em Brasília. Fala, André, que prazer. Você não falou muito assim acerca das suas influências aqui do rock nacional e Brasília, né? Nós sabemos que temos essa influência aqui do rock e graças a Deus por isso. E também dá para ver que você também, né, tem identificação muito forte com todas as bandas da década de 80 que voltou agora, a mídia é forte, né? Eu acho que também é uma coisa boa. Eu quero saber em relação como jornalista mesmo, que viaja pelo mundo e conhece também muito bem o Brasil, como você tem visto em relação às novas bandas, a cultura pop, a cultura rock do Brasil, o que você acha que tem de bom? Porque eu te confesso também, eu tenho uma influência bem forte da década de 80 aqui, como adolescente em Brasília, mas eu vejo assim um cenário bem ruim, falar a verdade, ruim assim, em termos de qualidade musical mesmo, né? Não quero nem assim criticar coisas como funk, ou seja, outros tipos. Eu acho que tem lugar para tudo no Brasil. Eu acho que a nossa cultura é diversificada e é muito boa até por isso. Mas eu acho que em relação até à cultura pop, rock, como você tem visto em relação a tudo que tem acontecido de novo no Brasil? André, eu sou extremamente otimista. Uma vez eu li um artigo, eu preciso começar a andar com esse artigo, porque é muito legal, eu queria recomendar, não tem nenhum nome do autor aqui, que é um cientista que estudou mais ou menos em que época o gosto musical da gente cristaliza. E cristaliza. Não é à toa que você às vezes, conversando com alguém, fala assim, não tem música igual Led Zeppelin. Melhor música do mundo é Beatles. Não, é reggae. A melhor coisa do mundo é punk. Não, a melhor coisa do mundo é grunge. Não, a melhor coisa do mundo, você fica doido. Quando o cara fala assim, ou alguém, a menina fala assim, tem uma coisa, esse cara estudou, cientista, foi lá. Falou assim, entre os 19 e os 25 anos, você tende a registrar todas as coisas que você fez naquele período como as mais legais da sua vida. E vai mudar, entende? Ele começou a observar isso não com música, ironicamente, mas com gastronomia. Ele começou a ver em várias cidades dos Estados Unidos, olha que interessante, onde que a moda de restaurantes tinha se fixado. Então, quando, sei lá, na década de 80, o sushi, a comida japonesa fez sucesso, aqui, aquelas pessoas continuavam a preferir a cozinha japonesa, enfim, e ele pegou esse exemplo para fazer de música. Eu li esse artigo e fiquei apavorado. Eu falei, eu não quero me cristalizar. Eu já não era cristalizado, que eu li nos anos 90. Então, se eu tivesse, os meus 20 anos já tinham passado, e muito. Mas eu falei, olha, acho que há um antídoto para isso. Né? É possível você sempre se interessar por coisas boas, novas e diferentes ali. Entende? E eu sou muito otimista nesse sentido. Não passa um mês que eu não faço uma nova descoberta, cara. Eu falo aqui, a última banda nova que eu consegui incluir nesse livro, está lá na penúltima página, na outrodução, como eu gosto de falar, tem introdução e outrodução. Eu cito uma banda chamada Tilly and the Wall. Alguém conhece? A banda genial, turma, rock, pop, melodias ótimas, e ainda por cima eles sapateiam. Eles cantam com tablado, é sério. Na música vocês ouvem sapateando, é genial. Falei, essa é a coisa mais moderna que vou colocar. Fechei esse livro, o livro ficou pronto em agosto,
Não deu pra colocar Taca Taca, The Legends. E uma banda, pasme, que eu escutei em Porto Alegre a semana passada, na quinta-feira, chamada Super Fluxo, que eu adorei. Ninguém conhece, nem se eles souberem, se eles virem isso agora na transmissão, eles vão cair pra trás, porque eu gostei deles. Então, é muito, não se faz mais rock como antigamente, eu tenho maior, faz, sempre faz. A gente fica com preguiça de ir atrás, e a gente prefere ouvir o que a gente já conhece e gosta. Mas eu sou muito otimista. O que é difícil de ver hoje, isso dá só um sempre falo sobre isso, né? É que hoje em dia tem um cenário musical extremamente pulverizado. Né? Eu até os anos 80, digamos até o grunge ali, você sabe, é isso, o rock fez isso, depois fez isso, aí punk, new wave, grunge, né? Hoje em dia é muito difícil. Emo, você vai falar que emo é um movimento musical forte? Pô, emo é uma fração do universo musical enorme, entende? Então, o que é mais difícil de hoje pra gente, inclusive nós aí dessa geração, é falar assim, não, essa é a tendência. Mas eu já aprendi a não cair nessa armadilha. Não existe uma tendência, existem várias micro-tendências. E eu não deixo de procurar. Não deixa também, cara. Boa noite, como é que você chama? Marcos. Boa noite, Zé. Fala, Marcos. Caso seguinte, 2 perguntas. Por que está rolando no teu iPod hoje, de internacional e nacional? E a segunda pergunta é o próximo livro, sobre o quê? Caramba, cara. Começar pelo próximo livro que é mais fácil. Eu não sei. Ficaram algumas entrevistas de fora, é verdade. Até de gente bem bacana, mas... Entrevista para quem... Esse livro tem 417, não é isso? Não, 470 páginas. A última vez que eu tinha 600. Não, eu liguei pra vocês, você está pronto, o livro, eu falei, tá, mas eu tenho que rever, porque a editora me ligou agora, disse que tinha dado 680 páginas. Eu falei, eu não quero que ninguém andando com tijolo lá embaixo do baixo, vamos cortar algumas aí. Aí cortei, ó, gente bacana, Santana ficou de fora, Peter Gabriel ficou de fora, muita gente legal, Jamiroquai ficou de fora, entende? Então, quem sabe, Marcos, dá um segundo volume aí, mas dá um tempo. Tem entrevistas que eu fiz este ano que não entraram no livro. A última entrevista que eu fiz foi o White Stripes. Eu fiz muitas entrevistas depois do White Stripes, algumas entrevistas depois do White Stripes, e não deu para entrar, porque fechamento é outra coisa. Agora, o que está no meu iPod, tem Taca Taca. Chama Taca Taca. T-A-K-K-A, T-A-K-K-A. Genial. E The Legends. Muito bom The Legends. As lendas, né? Junior Boys também. Alguém já viu Junior Boys? Mais eletrônico? Sensacional Junior Boys. Que mais que eu ouvi que eu gostei bastante? Que eu voltei agora de viagem, comprei umas coisas lá esquisitas. Vocês vão entender, esse outro capítulo que eu gosto muito que está no livro, é um capítulo que está ao longo do livro inteiro. Cada capítulo tem um parênteses que chama-se Perdido em Música, que é como eu esbarro nessas músicas. Conta a história da música da Grécia, conta a história da música que você perguntou aqui do filme, do Crumb. Essas coisas todas eu acabo esbarrando. E eu escuto muita coisa. Essa semana passada eu estava em Nova York trabalhando e fui a Other Music, que é uma loja genial. Aliás, procura othermusic.com. Outramusica.com em inglês. E aí tem um monte de coisa na aflição, falando, nossa, quanta coisa legal que tem, entende? Então isso está tocando internacional. De nacional eu botei o Super Fluxo. Na mesma hora, adorei. Mas está tocando também, está tocando Vilarejo de Maria da Monte, ou citar. É linda, né? É lindo, meu, é tudo. Turma, não tem preconceito, é de Kelly Key. Você vai jogar o quê? A Kelly Key fez uma das músicas mais legais de protesto. De protesto. Chama A Loirinha, o Playboy e o Negão. Alguém já ouviu? Escuta inteiro, tem um capítulo aqui pra ele. A Loirinha, o Playboy e o Negão. A Loirinha tá andando com o Negão e chega o Playboy e fala, que isso, ele enlouqueceu, tá com o Negão. Fala, olha, o que vi dentro dele não vi dentro de você. Me dê papel, caneta que já vou lhe responder. Meu preto é 100% e me coloca pra chorar. Maravilhoso. Cara, Kelly Key, é óbvio. Então, de Kelly Key a Maria da Monte, nenhum preconceito. Zero, entende? É tudo genial, entende? Escutou uma vez, é faixa 9 do segundo disco, vocês podem ir lá. Tá? Vamos lá. Espera aí um pouquinho, primeiro depois você. Revezar, vamos revezar. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Catiele. Oi, Catiele.
É um prazer também. Eu acho que você falou das bandas, né? A mesma emoção que eu tô sentindo de falar com você aqui. Então, mas prepara o fã do perguntador. Tá, você fala. Vê se ouviu direito. É mais uma curiosidade mesmo. Na sua entrevista com o YouTube, teve alguma restrição, assim? Não podia? Não teve. Enfim, tá certo que o YouTube, a banda inteira, e o Bono especificamente, não tem nada que ele tenha que se envergonhar ou que esconder, entende? Geralmente não pergunta sobre o escândalo, não pergunta sobre as drogas, não pergunta sobre né? Essas coisas são meio assim, são assuntos restritos que não quer falar. No caso do YouTube, ali só tem firmeza. Já? Por enquanto, né? Queria saber se existe uma linha editorial, né? Formulando melhor a pergunta, existe uma linha editorial que te influencie, que paute as suas perguntas, que faça com que você chegue lá querendo saber alguma coisa do artista e tal? Boa. Você sabe que as pessoas ficam meio chocadas quando eu falo isso, eu não me preparo para essas entrevistas. Pelo seguinte, porque eu nasci preparado. Mas o Obelix, que caiu no caldeirão, pequeno, eu conheço, quer dizer, se por uma hora do destino o Bono entrar aqui, eu falo, beleza, vem cá, Bono, né? Graças a Deus o universo musical, ao contrário, só quando eu tenho que entrevistar alguém que tem uma coisa específica, né? Vamos fazer uma entrevista sobre isso, sei lá, há pouco tempo me lembrei, vamos entrevistar a Sônia Braga, beleza, me prepara, onde você esteve, o que você fez, tal, aí você prepara. Qualquer banda, a maioria das bandas, é só você entrar, o taca-taca, aqui eu só tenho um assunto com eles, que é a música que eu adoro da Subiu. Mas qualquer outra banda que entra aqui, geralmente para cair numa pauta do Fantástico, porque ela é uma grande banda, é super natural. Então, eu acho até que o artista fica mais confortável. Uma entrevista de rock, ela é muito chata, no sentido que quando você fala assim, me diga qual a influência, em que você estava pensando quando escreveu a faixa 6? Sim, chatice. É verdade que você brigou com a outra banda de teatro, não sei o quê. Isso não interessa a ninguém, entende? E ficam velhíssimas. Por isso que no livro, quem for no livro procurar transcrição, não vai encontrar. Porque não são as transcrições das entrevistas, que elas ficam muito datadas, na verdade. Entende? Elas são entrevistas feitas para aquele momento, para aquele disco, para aquela promoção. E o mais legal é o clima, como é aquele cara, como é isso. Isso que eu tentei meio passar. Sendo assim, nem o cara aguenta mais, entende? Não sei se você viu, você é dos bons. Então tem um documentário do Radiohead chamado Meeting People is Easy, que eles registraram toda a turnê deles pela Austrália e pelo Japão, se não me engano, e parte da Europa. E é uma entrevista atrás da outra, eles editaram tudo junto. Eu vi no cinema, tem o DVD, recomendo, pede emprestado. É de morrer de vergonha da sua profissão. Porque uma entrevista igual atrás da outra, igual você acha que é original, e quando você pensa, e se alguém já fez aquela pergunta, é muito maçante, né? Isso é muito chato. Se você consegue se diferenciar disso um pouquinho, beleza, entende? Eu acho que o que eu tento é tornar, sem me preparar demais, transformar mais numa conversa do que numa entrevista. Eu sou estudante de jornalismo, estou começando agora. Eu queria saber que conselho você dá para as pessoas que, como eu, estão começando nessa profissão e querem desesperadamente o seu emprego. O meu emprego? Vocês acham que eu cheguei ali na porta e diz assim, né? Sacode. Assim, eu acho... Não vou contar aqui a minha trajetória inteira, vou alugar vocês, mas se bem que é fascinante a trajetória. Mas não vou contar aqui agora. Mas você nunca, aí até hoje, tem a ver com um pouco que eu respondi pro André ali, você tem que estar aberto para qualquer assunto. Eu sou jornalista de política, eu só cuido de música, não, eu faço turismo, não, minha pauta é cidades, eu cubro polícia. Ora, você tem que cobrir tudo, você tem que ser curioso por tudo para ver o que você vai gostar mais e onde você vai escrever, reportar, falar, fazer um podcast melhor. Então essa é a regra básica ali. Eu acho que até hoje, eu estou fazendo uma série agora que é sobre livros, autores que não tem nenhum tem a ver com música, nenhum tem a ver com nada. São autores, eu falo de físicos a teólogos, assim, entende? Que me interessam. O livro que eu estou lendo agora é um livro sobre o assassinato do candidato a primeiro-ministro da Holanda em 2002. É genial, Brian Buruma. Chama-se Murder in Amsterdã. É bem bacana. Então, você nunca sabe o que vai te interessar e o que vai gostar.
E óbvio, quando você se interessa muito por uma coisa, você vai escrever, ou falar, ou reportar muito mais naturalmente, com mais prazer sobre ela. Então, o meu conselho rapidinho é esse. Obrigada. Agora fala sobre o Cazuza. O Cazuza! O Cazuza, turma, nunca tinha visto ele até a entrevista e nunca mais vi depois. Por isso, além de todo o contexto da entrevista, eu acho que tinha uma coisa... Eu não sou nada mística, hein? Não acredito nessas coisas. Enfim, desculpa se eu acredito, mas eu só acho que as coisas têm coincidências legais, assim, que acontece e você tem que comemorar. Eu acho muito legal. Eu trabalhava em Nova York, na Folha de São Paulo, como correspondente, e para cobrir, para responder para a colega jornalista, tudo. Né? Você era correspondente e você tinha que se virar ali, totalmente. Cobrir economia, dívida externa, imagina a dívida externa, acontecia tudo em Nova York. Tinha que cobrir mercado imobiliário, política americana, eu cobria tudo e show business, inclusive, e um dia me liga a coordenadora de pauta e fala, olha, Cazuza está em Boston, vai passar para Nova York, vamos tentar falar com ele de novo. Por que tanto interesse em falar com o Cazuza? Não sei se vocês lembram, mas ele ia para Boston para fazer um tratamento de uma doença que até 1989 ninguém sabia o que era. Tradução, todo mundo sabia o que era, mas por um respeito enorme não se dizia o que era, porque ele não admitia que tinha doença. E com todas as razões que é possível entender, a doença era a AIDS, e vocês podem imaginar, se hoje, em 2006, a gente tem um certo conforto, ou uma certa tranquilidade, uma certa informalidade ao falar de AIDS, imagine em 1989 o que significava falar aquilo, o nível de preconceito que se tinha que enfrentar naquela época, e as dificuldades todas, o estigma, a própria saúde, era um assunto muito delicado. Então, mesmo a imprensa toda já comentava, os fãs obviamente sabiam, ele nem se fala, mas isso não era um fato público, assumidamente público. E aí fui lá entrevistar o Cazuza, a enésima entrevista com ele, onde ele ia falar que foi para Boston para fazer um tratamento de uma doença que ninguém sabia o que é, que era essa a resposta que ele dava, assim, fui lá para Boston fazer um tratamento, não sei o que é e tal. Mas você vai, te pautaram, né? Você é soldado, vai lá e faz a entrevista, beleza. E cheguei, ele estava voltando de Boston, já encontrei eles logo de cara, num hotel na Park Avenue, em Nova York, todo, né, já estava um frio desgastado, todo encapotado, aquela boina que ele gostava de usar, cachecol, misa, assim, e aquele jeito Cazuza. E eu já fui com uma certa resistência, porque a fama dele para entrevistas deve ser muito arredio, né? É complicado falar com o Cazuza, ele não fala nada, fugia sempre do assunto, se irritava muito fácil com a pergunta, né? Eu, longe de eu ter a experiência que eu tenho hoje, então eu fui muito apreensivo, assim, vou enfrentar a fera nesse sentido, né? Da irritabilidade, da inconstância. Encontrei, hoje vem tudo, vamos lá em cima, tá, vamos lá, tal, chegamos e fomos pro quarto do hotel, a mãe dele é brilhante, é uma pessoa brilhante e generosa, que é a Luciana Araújo, mãe dele. E aí ele pediu imediatamente acendeu o cigarro e pediu um vinho. Beber. Aí, óbvio, né, sabendo todo o contexto e vendo a figura dele, ele não estava tão ainda tomado pela doença, mas era uma figura, obviamente, frágil aos olhos, assim. Você via que era uma pessoa que não devia estar fazendo aquelas duas coisas que ele tinha acabado de anunciar que ia fazer. Muito bem. Aí ele falou assim, vamos sentar, conversa aqui, enquanto você fuma, bebe, não sei o que e tal. Não tinha um clima esquisito, não sei o que e tal. E aí ele, no meio, enquanto não tinha começado efetivamente a entrevista, né? Sempre tem um período de esquentamento. Aí ele virou e falou, quer vinho? Eu falei, eu tomo com você, não sei o que. Ele falou, toma do meu copo. E não sei o que, mas hoje eu conto. Achou, obrigado. Hoje eu conto com essa pausa dramática, mas não houve isso no momento. Toma do meu copo. Eu, obviamente, era uma pessoa, acho que sou até hoje, sempre fui, até como jornalista, informadíssimo, quer dizer, tanto naquela época como hoje, e nunca, na verdade, se pegou a AIDS porque tomou do mesmo copo da pessoa, no mesmo garfo, você deu um abraço, né? A gente sabia quais eram as regras ali. E, com a mesma naturalidade, repito, essa pausa foi dramática aqui, mas no meio ele falou assim, então toma meu copo. Eu falei, beleza, tá. Não sei o que e tal. Ele pegou o copo, continuou a tomar também,
E ele falou, toma outra. E aí tinha ali, obviamente, aí eu fui percebendo aos poucos, isso só em retrospecto, porque na hora eu estava tão ansioso com a entrevista que eu mentiria para vocês e falar assim, eu ganhei o Cazuza ali. Mentira, eu não tinha essa certeza. Mas, revendo o filminho na minha cabeça, andando naquele frio, eu fui andando para lá de excitado, na Park Avenue, porque eu tinha essa notícia, e eu fui pensando, eu falei, talvez tenha sido isso que tenha acontecido. Eu agi. Um cara que estava acostumado a enfrentar um preconceito enorme, tinha uma prevenção, obviamente, disso, né? Já sabia, ele já esvaziava seu ataque, porque ele já era mais agressivo com esse assunto. Ele viu alguém ali que não mostrou nenhum preconceito, nenhuma dúvida, não colocou nenhum obstáculo para um contato mais íntimo nesse sentido. Aí, quando vamos falar, você está voltando de Boston, não sei o que e tal, e como está o tratamento, Cazuza? Aí ele fala, bota aí que eu tô com a maldita. Aí já, a maldita, aí foi óbvio, tá me falando alguma coisa, mas ele não tá falando ainda, quer dizer, como é que eu lido com essa informação? Tudo isso, eu faço essas pausas para contar para vocês, mas era na hora. Porque tem isso, você não pode deixar a peteca cair. Você fala assim, ele falou. Não pode, você está primeiro em respeito profundo a ele, né? Que ele estava oferecendo, abrindo o coração ali para você, abrindo uma informação extremamente pessoal. E segundo, você fala, eu tenho que dar continuidade a isso, não posso parar aqui a entrevista, né? Então, com uma dificuldade que eu ia driblando ali bastante, eu falei, mas a maldita todo mundo, o que é, a maldita é o quê? Ele falou, bota aí que eu tô com AIDS e tal. Novamente, um outro susto totalmente interno, agora não tem dúvida, ele falou isso para mim, como eu vou daqui em diante. E aí eu resolvi, e ele falou, com maior honestidade, ele falou totalmente, de uma maneira muito informal. Ele, acho que em nenhum momento, ele falou assim, tambores, agora eu vou anunciar uma coisa. Ele foi contando. E o meu esforço todo era de continuar na mesma informalidade. Era uma notícia forte, mas minha intenção era manter a informalidade para continuar não a explorar o assunto, mas fazer com que a conversa fosse dali adiante. E de fato, acho que por esse tom, pela confiança, pela honestidade, tudo estava acontecendo, a gente começou a falar e falou sobre, então, projetos, sobre show, sobre saúde, sobre energia, sobre morte e sobre todas as coisas que estavam na entrevista que eu fiz. Saí de lá muito tenso, muito nervoso. Olha o que eu tenho na mão. Eu sabia do valor disso, jornalístico disso, o valor jornalístico. É claro que não era uma boa notícia, né? Ninguém quer dar uma notícia dele. Ainda que você soubesse, ainda que você comentasse, você não quer anunciar. Porém, jornalisticamente é um fato muito importante. Não só lá, finalmente ele contou, mas imagina o que significaria isso para as centenas ou milhares de pessoas que também eram soropositivas, que tinha uma pessoa tão forte quanto Cazuza admitindo aquilo e enfrentando aquilo. Então, eu nessa caminhada ali até o meu apartamento, onde eu fui escrever a matéria, essas coisas todas ficavam muito na minha cabeça. Liguei para a redação do jornal, contei o que era, primeira página, vamos botar isso na primeira página. Para um jornalista, e futuro jornalista, não tem nada, né, ainda mais com um jornal mais prestigioso que um texto assinado na primeira página. Eu nunca tinha tido um. E fiquei pensando, puxa, vou dar a primeira página justo com essa notícia, não sei o quê. E ao escrever o texto, veio a última e talvez mais grave preocupação. Eu falava, bom, como é que eu coloco isso? E, ao mesmo tempo, primeiro, respeito o Cazuza, e segundo, não provoco ele. Quer dizer, ele pode falar que eu inventei, pode falar que eu exagerei, que não era nada disso, que eu usei mal, que ele está fazendo dele que eu estava fazendo dele alguém para ser explorado e tal. E escrevi com um extremo cuidado, muito objetivo, não tinha nenhum tom emocional, muito menos um tom escandaloso, acho. Falo isso que eu gosto falando de mim, mas gosto desse texto, não sobe direto, como deveria ser, e nunca mais encontrei o Cazuza, como eu falei. Um cara que eu sempre admirei, via shows, é óbvio, mas nunca tive contato com ele, nunca mais o vi depois. A doença dele, obviamente, só se desenvolveu ainda mais, e
nunca ouvi uma reclamação dele nesse sentido daquela reportagem, que foi exploratória, que foi sensacionalista ou alguma coisa assim. E tive vamos dizer, um aval maior ainda dessa pessoa tão preciosa que é a mãe do Cazuza, que no livro dela, que ela escreveu dedicado a ele, ela conta esse episódio talvez com a mesma ternura que ela assistiu, porque ela estava lá, ela viu parte dessa conversa toda. E eu acho que eu ali cumpri a missão e fiz uma coisa direitinho, homenageei ao mesmo tempo o artista, a sua música, e eu espero que é isso que eu tento fazer com todo mundo. Essa é a história. Zeca, obrigado. Até a próxima.